sua vida, seu corpo, sua alma e a sua realidade. Então, ela já chegou por aqui. Vou aceitar aqui para ela entrar. Ah, agora Agora, sim! agora deu certo. Conseguimos! Tá me ouvindo bem? Não, Vamos agora, nós! vamos, deu certo. Então, Maria, eu disse a elas que isso é uma série de lives e eu vou iniciar com você para a gente falar aqui um pouquinho sobre a pessoa, sobre a mulher que decide passar por essa transformação, decide olhar para a sua história, decide mudar, né? Uhum, Todo um resultado de uma vida que ela entende que não está do jeito que queria, né? uhum. Então, eu quero que você comece se apresentando. Então, diga quem é você. Fale. Bom, sou Margibel, tenho 58 anos, sou professora há 30 anos, amo a minha profissão, sou empreendedora também na área da comunicação e da oratória, e sou um ser humano aí em constante crescimento, sempre. É, né? Tá, para mim tá tão baixinho. Para vocês tá baixo. Me diga aí, por favor. Eu já aumentei no máximo aqui e eu Pra tô mim ouvindo, tá normal, Lu. Tô te ouvindo bem. tá? Uhum. Eu não Deixa eu sei ver. se Vamos ver pra quem tá assistindo aí, se elas. vocês que cons- estão assistindo aí podem dizer a gente se a voz de Masbel tá baixa ou se é só para mim. Eu dei uma aumentada agora, melhorou? Um pouquinho. Mas vamos lá, você está me ouvindo bem, né? Tô. Tá. Então vamos lá. Eu vou, Marge, fazer algumas perguntas para que você vá trazendo, né? Como é que foi o teu processo? E a primeira pergunta que eu quero que você me diga é assim: você acha que você acredita que hoje a tua vida está melhor do que era antes? Assim, milhões de vezes melhor. Muito melhor. Em muitos aspectos, assim, muito melhor. Muito mais consciente dos processos, das reações, de encarar uma determinada situação que às vezes antes parecia super difícil, um bicho de sete cabeças, com certeza muito melhor. E se você pudesse, Marge, descrever assim, poucas palavras, como é que você estava se sentindo no momento que você decidiu mudar a tua história, me procurar, olhar, como era que a tua alma estava se sentindo? Então, Lu, eu sempre me sentia assim, muito assim, sabe? Ai, não tô fazendo o que eu quero, não sei dizer não, mas assim, sabe? Tá tudo bem. Eu não sabia dizer não, né? Que era um dos maiores problemas que eu tinha. E aí, muitas vezes, eu me anulei muito, né, por isso. E naquela época, assim, que eu te procurei, parecia que eu estava, assim, adormecida. E eu não conseguia tomar atitude de encarar uma situação complicada, que foi o divórcio naquela época, né? E aí, assim, eu falei, nossa, eu preciso sair desse lugar que eu tô só, assim, numa situação, num casamento infeliz, numa situação que eu não sabia dizer não, mas que ao mesmo tempo eu sempre voltava para aquele lugar complicado, né? E aí, assim, quando eu te procurei, eu estava numa situação ainda assim, meio que vai ou racha, né? Agora vai, agora vai. Então, Chegando no esgotamento, né, Marge? sim, sim, É porque assim, uma coisa. muitas vezes a gente só toma coragem de olhar para a gente quando a gente está realmente no limite, né? A gente já passou Sim. por muita coisa e a gente diz assim, eu mereço coisa melhor, né? Eu preciso Sim. olhar para mim, então precisa
precisa ver essa constatação e fala assim para mim, essa tua constatação, essa sua forma de viver, essa forma como você olhou para você, estava afetando já teu trabalho, estava afetando teu sono, teu corpo, como é que você se lembra que estava o resto das coisas, né, naquela situação? Vamos fazer um revival aqui. Nossa, estava afetando tudo, assim, porque quando você se sente dentro de uma situação complicada, que no meu caso era o relacionamento, e que eu não conseguia ter atitude para, assim, sair daquela situação, eu não conseguia mais, assim, sabe, a visão do teu autocuidado, do meu corpo, que eu estava muito mais gorda que eu tô hoje, né? E assim, eu comecei a encarar uns processos aí de emagrecimento, e você sabe, né? Você tem acompanhado. Então, assim, eu estava infeliz com tudo e eu não conseguia ter atitude para sair daquilo, né? E quando a gente começou todo o trabalho, eu comecei a olhar e falei assim, gente, que buraco é esse que eu me enfiei, né? Porque você não consegue ter uma dimensão do todo, né? Você não consegue ter uma dimensão do todo. E aí é muito interessante porque quando a gente começou a fazer o trabalho, eu comecei a meio que vai tirando as cascas de as camadas. Primeiro veio uma coisa, porque não dá para ser tudo de uma vez, porque às vezes se Não, é um você processo, né? é um processo, se você faz tudo de uma vez, você acaba não aguentando, né? Uhum. Mas é como se a gente ficasse cega, né? Mas as coisas vão acontecendo e vão nublando a gente e a gente vai fingindo que nada está acontecendo, né? A gente Sim, vai, e de repente é como se há mesmo um despertar e você se olha no espelho e diz, quem é essa, né? Onde sim, foi que eu me perdi, né? Onde sim, foi que eu me larguei, onde foi que eu me abandonei, né? sim, sim. É muito, muito profundo, assim. E me Sim. fala, você já tinha procurado ajuda antes, mas você já tinha pensado em fazer outros processos? E me fala. Eu já tinha algumas vezes, mas tudo se tornava muito assim, é, no intelectual, no mental, e aquela coisa de fazer mais o racional, e às vezes assim, traz aquilo à tona, mas o que que eu faço com isso agora? Sabe? Eu não conseguia dar jeito, não tinha preparação para isso, né? Eu não tive não tive assim, como enxergar. E com o seu processo, que eu preciso contar essa história, que tudo começou com a tal da cartinha em um evento, não sei se você lembra disso, que foi assim um despertar assim, que quando você estava lá no evento, que a gente já se conhecia, e eu peguei aquela cartinha, assim, eu falei, nossa, o que é isso? Está escrito aqui nessa carta. Onde você quer estar daqui a 5, 10 anos? Eu falei, não, eu não quero estar aqui nesse lugar, né? E quando, e quando a gente começou a trabalhar, foi uma espécie de assim, você foi tirando as camadas, mas ao mesmo tempo você foi me dando ferramentas, né? O que que é isso? Que essa Marge que só chora e não consegue resolver as coisas? Quem é essa criança que só chora? E aí, às vezes, você precisa tomar uns chacoalhões, né, para saber como é que você vai reagir em determinada situação. A ideia é, né, que você me trouxe ferramentas para reagir, né? Uhum. O religare, né, tem a visão da reação, né? Exatamente, porque qual foi a ideia disso, né, Margem? Foi justamente essa reconexão, né? Porque muitas mulheres, a gente carrega muito a dor,
de ter que lidar com tudo sozinha, né? Às vezes a gente não tem noção, como você diz, o que é que eu faço com isso? Muitas vezes você até tem consciência, né? Não tá bom, não tá bom do jeito que tá, não tá bom por isso, 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 tá, mas e agora? O que é que eu faço com isso? Sim. Né? Uhum. Então, esse direcionamento, essa forma de mostrar as coisas e de organizar e de orientar, né? Eu acho que faz toda a diferença, né? Porque quando você entende, não basta só você Aham. entender de onde vem aquilo ali, porque eu estou me comportando daquele jeito, né? Até fazer os processos de quebra, né, energética, quebra. Mas se você não tem uma orientação e um direcionamento, qual é o posicionamento que eu tenho que ter daqui para frente, né? Porque não é só Sim. você olhar para aquilo que você está passando e você entender. O mais importante, e eu acho que por isso que você teve tanta diferença e tanto resultado, é porque, além de eu orientar, a gente fazer os processos, você quis fazer o movimento, você entendeu que precisava, além de todos os processos que a gente faz, precisava de um posicionamento, precisava de uma nova forma de viver a vida, uma nova forma de olhar, de se posicionar, né? E você entendeu e fez isso na tua Uhum. vida, né? Então, Sim. é importante isso. Eu vejo que a grande questão é isso mesmo, né, Lu? É de você, assim, você enxergar o processo, né? Você ir tirando esses véus, assim, ah, tudo bem, eu tô nessa situação. Mas como é que eu vou sair disso, né? E como é que, assim, não adianta, é como você falou, eu quis, né? Eu quis me jogar. Por mim, tem gente que até hoje fala: Meu, não entendo como é que você se divorciou depois de quase 15 anos. Eu falei: Gente, às vezes nem tudo o que parece é confortável, né? Nem tudo é tão tranquilo. Então, realmente ter assim a coragem, né, de sair da situação e principalmente de encarar, porque assim o procedimento que a gente fez foi com muita leveza. Porque eu já fiz muita psicanálise, muita terapia, já levei muita lambada. Eu falei assim, tá, mas eu vim aqui para escutar que eu sou isso, eu sei que eu sou isso, né? E como é que eu vou trabalhar com isso? Então, eu vejo que o grande diferencial do trabalho todo, né, é você, a forma como você vai conduzindo, nos conduzindo, né, me conduzindo, foi conduzindo para enxergar, não, olha, por aqui, não é por ali. Talvez você esteja enxergando de uma maneira meio distorcida. Será que é Uhum. isso mesmo que você está enxergando? A que as pessoas estão enxergando de você ou você está embolando aí o seu meio de campo, né? Então, isso eu vejo que uma das questões assim que, nossa, que foi sensacional para mim é a questão de trazer essa forma de encarar o mundo. Como é que eu reajo? Porque às vezes é assim, né, Lu? Nem todo dia a gente gosta da forma como as pessoas nos tratam, né? Às vezes vem uma pessoa e, sei lá, do nada e sei lá, dá uma patada. E você fala assim, tá, mas que eu tenho a ver com isso, né? Não Né? é que você. Mas assim, às vezes você fala, não, fulano, né? Eu sei, entendo que você tá assim, entendo que você tá chateado, né? Então, meu grande, assim, eu acho que o grande ganho, assim, de todos os ganhos que eu tive, né? Um dos é a forma como eu estou reagindo a determinadas situações, né? Ou às vezes, assim, olhando para aquela situação e dizer assim, tá bom, vai acontecer, mas eu não preciso me desesperar, não preciso me jogar no chão e chorar que nem uma criança, que eu não sou mais Exatamente. criança. E assim, Margem, o que eu costumo fazer muito, assim, e eu acho que é por isso que você está tão fortalecida, é porque eu trago para você, não são as minhas verdades, não, né? Não importa o que Luciana pensa, o que Luciana acha, a não ser quando são algumas coisas que, olha, isso aqui está errado, isso aqui não está certo, né? Aceitar esse tipo de comportamento não está certo. Mas fora isso, o nosso processo, e por isso que ele é tão importante,
Que não é trazer para você dizer que você tem que fazer isso ou aquilo, porque eu acho que é o certo. É você descobrir dentro de você, né, e fortalecer quais são as Uhum, suas verdades. O que é uhum, importante para você, né? Porque quando a gente está nesse processo de que a gente não consegue dizer não, eu não consigo me impor, eu não consigo. É porque eu estou tão fragilizada, né? Eu estou precisando tanto de coisas fora de mim, validação fora de mim, amor fora de mim, olhar fora de mim, né? Que eu estou muito mais preocupada no que os outros acham, como os outros querem que eu me comporte, como os outros, né? Eu estou tão fora de mim que eu não tenho base, eu não tenho segurança. Então, o que traz para você essa segurança que você tem hoje, né? Essa facilidade, essa leveza de viver a vida, é que você está segura com quem é Margibel. Você construiu isso, né? Então, uhum, o trabalho que a gente faz, o religar, é justamente isso, é ir buscar dentro de você o que já está aí. Só que você não uhum, está conseguindo acessar ainda, você não conseguiu ver, você não conseguiu fortalecer, né? uhum, Então, por isso que eu entendo que é um processo tão profundo, né? E vai uhum. preparando você para a vida. É o que eu costumo dizer. Não vai virar, a sua vida não vai ser maravilhosa, vai resolver todos os seus problemas, e É. isso é um pensamento mágico, né? Isso não existe. Mas prepara você para a vida, né? Prepara você Uhum. para os altos e baixos. Você aprende a como reagir às situações. É como você diz, né? Acontece alguma coisa, se eu estou segura de mim, se eu sei quem eu sou, se eu sei das minhas verdades, se eu sei das minhas potencialidades, e chega alguém, por exemplo, e diz alguma coisa ruim para mim, alguma coisa ruim sobre mim, em vez daquilo me derrubar, né? Eu sei quem eu sou. Então eu começo a entender que aquilo não é sobre mim. Aquela pessoa, né? Tem aquela velha historinha, quando João fala de Maria, eu sei mais sobre João do que sobre Maria. Então eu Uhum. começo a reagir de forma diferente quando eu encaro certas situações, né? Eu vou construindo isso dentro de mim. Eu acho que por isso que é tão poderoso, né? E você vai conquistando esse seu direcionamento, essa sua forma de viver, e vai Uhum. aprender, não que você não vai ter altos e baixos, né? Porque quando nós somos seres humanos, então quando a gente recebe uma crítica, bem ou mal, né? A primeira reação é um susto, uma raiva, uma tristeza, mas eu aprendo que eu vou colocar aquela emoção para fora e rapidamente eu vou, opa, agora vamos analisar é, é, Uhum. adultamente, né, Uhum. o que é isso, o que é que aconteceu e o que é que eu vou fazer com essa situação. Eu acho que essa é a Uhum. grande diferença, né? Sim, Você com percebe isso, certeza. você, né? Nossa, com certeza, assim, você sabe, né? Você me conhece de todas as coisas que eu estou ainda, né, enfrentando, e a situação que eu passei agora recentemente, que eu estava muito na expectativa e tal, e que, nossa, eu queria muito, que era uma promoção dentro do trabalho e tal, e não deu certo. E aí, claro, primeiro momento eu tive assim uma meia hora de chateação, aí depois eu falei, quer saber? Vou virar o botão e a minha reação foi essa. E um monte de gente naquele dia que eu estava esperando o resultado e me ligou, ai, se você precisar de mim, eu falei, não, gente, tá tudo bem. Por quê? Porque as pessoas já me conhecem e já saberiam que a Margibel das Antiga. antigas, ia reagir, ia se desesperar, ia chorar. Então, essa ideia, às vezes, de você. É o que eu sempre digo, até na área da comunicação, né? Quando as pessoas vão falar e chegam lá no meio da fala e se desesperam. Falei, gente, olha, você tem que colocar como se você colocasse um radar aqui, né? Você tem que, às vezes, se distanciar da situação e olhar um pouco e pensar assim, tá, mas será que era tudo isso que eu queria mesmo com essa promoção? O que que eu vou ter de bom? O que que não vai ser tão bom? Que vou me tirar aqui da minha qualidade de vida que eu conquistei, que eu consigo fazer uma academia, que eu consigo ter mais saúde. Será que, então, esse olhar diante das coisas
que não são tão boas, principalmente isso, que eu me desesperava muito, isso é que mudou assim sobremaneira, né? Porque é como você falou, não é a sua verdade, era o que já estava dentro de mim e que Uhum, eu não conseguia enxergar. Por quê? Porque a gente fica, às vezes, tanto tempo, né, com pessoas que vão te falando, não, isso não é. E o nosso subconsciente, ele é traquinas, né, Lu? Ele vai, ele vai lá dizendo, é isso mesmo. E a gente fica o tempo inteiro se sabotando, se duvidando. Eu falo assim, mas não, peraí, não é isso, sabe? E eu agora, quando vem alguma vozinha, eu, peraí, seu danado. Esta não sou eu. adoro. Não, eu falo, o que que é isso? Eu falei, não, peraí. Porque eu acho que o grande desafio hoje em dia, Lu, para a maioria das pessoas, é às vezes como você aquietar sua mente, né? E eu me lembro que uma vez você falou assim: você já parou para tomar um banho lá e curtir a sua hora do banho? Que às vezes a gente vai, né? Faz uma coisa tão rapidamente e acaba não. Aí tem dias que eu vou ali, coloco uma velinha aromática, coloco uma música, deixo aquela luz bem, sabe? E vou me dar aquele momento de presente que é meu, sabe? Porque Uhum, senão a gente fica o tempo inteiro com aquela ruminação na cabeça. E eu acho que outra grande questão é, assim, do seu método, do procedimento, é o voltar-se para o interior, mas saber aquietar a mente, que isso eu acho que é complicadíssimo, porque hoje em dia a gente é muito estimulado, né, Lu? É muita rede uhum. social, né? As pessoas ficam o tempo inteiro. Então, se você não souber trabalhar com esse aquietar a mente quando precisa e ter este trabalho assim de você para dizer assim, não, não sou uma guerreira, não quero isso para mim. Ai, Não meu quero matar o Deus. leão todo dia. Ai, gente, sabe? Essas coisas, né? Então, eu vejo que outra grande questão é isso, né? Você saber aquietar a sua mente e ter as ferramentas para você se autocuidar, se dar de prazer momentos que são tão legais, né? Como agora eu tô indo direto fazer trilha e vou lá pro meio do mato e coloco meus pés na grama. E eu fico com aquilo que às vezes eu volto para casa e falo assim, nossa, eu tô tão bem, né? E tô sozinha. E isso é tão bom, sabe? Você conviver, porque muitas vezes eu não conseguia. Eu queria ficar na rua o tempo inteiro, no shopping, ia gastar. E aí? Né? E isso aí desencadeia uma série de coisas, Exatamente. Porque quando né? você tem Então, esse comportamento, né, Márcia, porque você não está confortável com você mesmo. Então, tem um buraco aqui dentro ainda. Então, você quer preencher com pessoas que não preenchem, com roupa, com comida, com, né? Então, é, exatamente isso. A história desse buraco, desse vazio, claro que às vezes não vou dizer que não tenha uma coisinha ou outra, claro, sempre claro. tem, porque é um ser humano que a gente está sempre crescendo. Mas assim, eu já estou muito mais assim consciente, eu acho que é a grande questão também. Você estar mais consciente, você fazer a coisa de uma maneira assim que você consiga assim, o que que realmente me dá prazer. Tanto é que no sábado, quando eu tava voltando da trilha, eu falei assim: e o que que eu gosto mais de fazer, de andar ali no meio do mato? Ah, eu gosto de cantar. E quanto tempo faz que eu não vou cantar? Aí eu fui para um videokê no sábado com os Olha, amigos. Meu Deus, no domingo parecia um passarinho aqui em casa. Então, às vezes, é você, sabe, quando você não se dá conta que você vai deixando essas coisas que você gosta de fazer. Ah, deixa pra lá, outro dia eu faço. Quando eu tiver tempo, e a gente nunca arruma tempo, né? Então, exatamente. é preencher os seus vazios com coisas que realmente você gosta, né? Porque senão, sabe, gastar, beber, às vezes ficar jogando conversa fora com pessoas que não vão te nutrir, isso não ajuda a gente em nada, né?
É perfeito. Se eu te perguntasse assim, Magi, qual foi o ponto mais desafiador de todo o processo? Ai, gente, o ponto mais desafiador que dentro do processo, e assim, foi mais desafiador e foi muito legal, que foi da parte das captações psicológicas. Nossa, aquilo ali para mim foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz assim na minha vida inteira. Eu já tinha feito regressão, hipnoterapia, não sei o quê. E eu não conseguia entender algumas coisas. Eu falei, mas por que que eu tenho esses comportamentos, né? Por que que Uhum, vem isso? Por que que às vezes eu fico aqui parada e não consigo ter atitude, né? E quando você foi fazendo as captações, que para mim, nossa, foram sensacionais, assim, fez a captação energética e abriu um cenário aqui com o um pai, portal. um portal. Fez outra captação, abriu outro portal. Aquela com o guia. Hoje eu ainda estava falando com ele. Eu falei: você acha que vou fazer isso? Não, senhor. Você está me testando, né? Mas eu sou forte. Então, isso foi desafiador, por quê? Porque são coisas, essa captação energética, eu vejo que assim, é um mergulhar na sua alma e ver que você tem coisas ali que são, sei lá, de outras vidas, e que às vezes passa pela sua cabeça e você fica assim, mas por que raios eu tô aqui de novo nesse buraco, eu tô nessa situação que eu não entendi ainda por que que eu tô passando. Então, Aham. por exemplo, né, aquela captação em relação ao meu pai, que, que veio assim, ah, não, eu quero cuidar dela e tal, ela tem que ficar aqui, ela tem que ficar protegida, e eu tava lá me sentindo Amarrada. presa, amarrada, presa naquilo. Eu falei, mas que raio, gente? E aí, claro, né? Eu depois de fazer a captação, que eu super sugiro, assim, né, para as pessoas. Uhum. Eu até estava conversando com uma amiga nossa em comum, né, que é a Renata Liberi, que eu falei, Renata, faz, que é maravilhoso. Porque, assim, é um mergulhar em si e que você vai escutar depois de novo, você vai ler, você vai dizer, ah, então é aqui que está o negócio, Uhum. né? Então, isso foi muito desafiador para mim, né? Porque é como se você olhasse para uma sombra que está lá e E dentre que, as tantas que você tem, e que você você nem tem que imagina, encarar. né, Margem? Porque, e só explicando um pouquinho assim, dentro do protocolo Religare, eu trabalho com várias técnicas, o meu carro-chefe são as constelações espirituais, mas eu entendo que em alguns casos, algumas pessoas eu trago a captação psíquica, que é esse acesso a linhas de tempo, né, que quando a gente sente que só aquilo que a gente está trabalhando ainda não tem um resultado, que eu percebo que tem alguma coisa além, assim, então a gente faz esse trabalho da captação psíquica, que é onde a gente vai olhar a linha do tempo e o campo vai trazer o que é que está preso para aquela situação que ela está trazendo, né? O que é que está ali, o que é que a gente pode olhar, o que é que a gente precisa resolver. Então, eu Uhum. também acho que é profundo. Para mim, quando eu fiz para mim, assim, foi um despertar extraordinário também, assim, tanto quanto para Sim, você, mas isso varia muito de caso para caso, né? Então, em cada sim, caso, eu vou adaptando e trazendo o que é melhor para cada pessoa, porque cada alma é uma alma diferente, né, Márcia? Cada um tem uma história sim, diferente. Cada pessoa tem, inclusive, uma forma de reagir ao que eu estou trazendo. Então, por exemplo, por que as captações foram tão importantes para você? Porque você estava pronta para olhar para aquilo e para entender, mas tem pessoas que não estão, então eu não vou trazer para esse tipo de pessoa. Então, cabe também sim. esse entendimento, esse conhecimento que eu tenho, né? De cada um. Para cada pessoa, um remédio diferente para curar a sua dor de cabeça, né? Exatamente, é o que eu chamo, é a alquimia dos saberes, né? Tem uma mentora que diz assim, você usa a sua alquimia dos saberes, dentro daquilo ali que você trabalha, trazer o que eu entendo que vai ser de maior, é, é, de maior peso, né?
para o que você tá trazendo. E se eu dissesse para você aí, Marge, hoje, quem é essa nova mulher que nasceu depois do Religare? Quem é hoje essa Margibel que, que pode falar quem que nasceu, né, depois do processo? Ah, com certeza é uma nova mulher assim, muito madura, porque antes eu não me considerava madura, né? Madura, de um autoconhecimento assim em relação ao meu corpo, em relação às coisas que eu gosto de fazer, aos meus limites, né? Porque às vezes eu não sabia dizer não, né? Principalmente isso, a ter esse olhar, às vezes, mais sensível, né? Em relação, por exemplo, ao meu trabalho, né? Porque eu tenho muito essa coisa de ter os alunos me sugando e tal. Ter esse olhar sensível, mas ao mesmo tempo não tomar isso para mim, porque às vezes eu queria, sabe, salvar o mundo, né? E hoje em dia, então eu digo, não, espera aí, mas se você tem isso, por que que você está passando por isso? Então, eu tenho esse olhar mais assim, com empatia, claro, mas ao mesmo tempo Uhum. eu tenho esse olhar mais distanciado, porque senão às vezes eu ia, sabe, querendo salvar o mundo e abraçando os problemas de todo mundo. E Ai, ficava carregando o uma peso, coisa. né, Marge? Peso dos outros. Então, isso faz com que você deixe a sua vida mais leve, né? Sim, é isso mesmo que eu ia falar, assim, e eu estou com uma vida muito mais leve. Por quê? Porque, claro, é como você falou, a gente sempre tem problemas. Eu agora estou passando por várias questões para resolver aí Uhum. de imóveis, né? Você sabe disso, mas a minha visão é outra. Hoje eu estava conversando com um dos corretores e eu falei assim, amigo. Calma. Ah, a pessoa está preocupada, mas qual que é o prazo? Ah, é final de setembro, outubro. Eu falei, então ele tem que procurar uma terapeuta. Porque eu estou bem tranquila e as coisas vão se resolver até outubro. Então, é porque ele está com medo. Eu falei, então, mas ele está com medo, mas o problema é dele. Se fosse outra época, nossa. Então, eu assim, eu já estou mais leve, eu já estou mais distanciada, né? Sabendo colocar os limites, porque eu vejo que às vezes é complicado você dar limite para as pessoas, né? Porque aquela história, você dá a pontinha do dedo e a pessoa acha que já, não, vou te levar para dançar. Não, 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 Uhum. não, né? Então, eu vejo que tem Então, toda. se eu te dissesse assim, que o que você sente que surgiu dentro de você, que antes não surgiria nunca, né? Se você não tivesse passado pelo processo, você sente que é exatamente isso que você falou, essa mulher. Com certeza, eu tô com uma outra, sabe, uma outra visão. E tanto é que assim, esse tempo todo eu tô me dando um tempo para ficar, né, nesse mais de um ano e meio, para ficar comigo. O pessoal falou, mas você não vai namorar mais? Eu falei, não, gente, mas que necessidade que vocês têm, sabe? Você mal sai de um relacionamento e já se enfia em outro, né? Então, nossa, se fosse outra época, imagina que eu tinha ficado sozinha esse tempo todo, né? Já Uhum. tinha preenchido o buraco, né? Então, o que que é, né? Você se autoconhecer, se eu não tivesse esse processo? Iria com certeza meter os pés pelas mãos novamente, né? Mas com esse processo de autoconhecimento, de saber os limites, de saber que tipo de reação que eu posso ter, de curtir esse processo, né? Não da solidão, mas da solitude, que é muito Isso. bom, né? De poder assistir um filme que gosta. Eu adoro uma comédia romântica. Adoro, às vezes, estou ali cozinhando e eu coloco aquele rock ballads. Meu Deus, só aquelas músicas mais I wanna know love is. Eu vou cantar love songs porque eu quero e aí ninguém vai me julgar, o problema é meu, entende? Então eu tô fazendo o que eu gosto, né? E antes, ai, não, ninguém que as pessoas vão pensar, ai, não,
Não, é outra margem, com É uma certeza. liberdade, né, Marge? É outra vida mesmo, né? Quando você Sim, se encontra, na verdade, né? Se reconecta com você, né? E se sim, permite, porque muitas vezes a mulher não quer nem, não tem coragem nem de enfrentar, de sair daquela situação que está, porque não se sente nem merecedora de ser feliz, né? Porque aí a gente entra na parte sistêmica, eu trago lealdade, se a gente até identificou algumas coisas suas, né, disso no processo. Se minha mãe sofreu, eu tenho que sofrer junto. Se meus pais não foram prósperos, eu acabo também, isso tudo inconscientemente, né? Então, é sim, tudo muito pesado, é tudo muito custoso, porque a gente traz, a gente vem carregando uma bagagem que não é nossa, né? Mas que faz parte de todo mundo agir dessa maneira, porque nós viemos com essa missão, né, dentro do sistema. Então, enquanto a gente não entende isso, não entende que a gente consegue sim deixar isso para trás, a gente consegue sim, e não é desonrando a família, não né? Pelo contrário, é o que a gente fala sistêmico, é eu ensinando o meu sistema que eu posso fazer de uma forma diferente, né? Que eu posso honrar, eu posso pertencer, né? O pertencimento é uma coisa que leva muito a pessoa a carregar o peso dos outros, porque ela entende isso tudo inconscientemente, né? Ela entende que para que ela continue pertencendo àquela família, àquele sistema, àquele centro ali, ela precisa repetir aquilo, ela vem trazendo essa carga. E quando a gente, por isso que eu sou tão encantada com a terapia sistêmica, porque a gente tem esse conhecimento que liberta a gente, né, Marge, de uma forma sim. assim muito profunda, né? Esse conhecimento é muito profundo e muito libertador e muito lindo. Então, assim, seu processo é incrível e, assim, eu sempre disse a você, você uma referência, eu queria que você começasse a abrir essa série, porque a sua história e o movimento que você fez é muito inspirador, é muito lindo e faz a pessoa entender, primeiro, que não tem tempo para você mudar, né? Ai, não, eu já vivi até agora, eu não quero. Não tem isso. A gente pode mudar o que não está bom a qualquer tempo, a qualquer hora, né? Basta que a gente decida. Porque a gente não sabe o que é que a gente tem pela frente, a gente não sabe, mas a gente pode construir uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida, né? Do jeito que a gente entende que é a melhor maneira, né? Sim. Então, minha amiga, hoje para finalizar, se eu dissesse a você, Magibel, qual é o conselho que você daria para uma mulher que está agora na mesma situação que você estava há alguns meses atrás? O que é que você diria para ela, né? Do fundo do Olha, seu coração, abra o seu coração e o que é que você diria para essa mulher que estivesse na sua frente, que está hoje como você estava, antes de olha, iniciar o eu digo processo? assim, se você está numa situação assim, por exemplo, de um casamento que é só mais que uma aparência e que você não pode viver as suas coisas, né? As coisas que você gosta dentro daquele casamento, que você é sufocada e que você de repente não consegue, ter espaço dentro daquele casamento, e eu, com 56 anos, que eu estava na época, 13 anos de casamento, eu digo assim: há tempo para tudo, porque a gente tira um peso das costas, você fica mais leve, você fica mais autoconfiante, né? Como Mais eu. bonita, se cuida, né? É, Emagrece, ajeita o como eu cabelo. fui para academia, já emagreci 8 quilos, né? Tô fazendo um processo consciente com a Camila, Com a né? Que você Camila, sabe, com a Camila, nossa nutricionista. nutricionista. Então, eu diria assim: vá, faça, encare, porque às vezes pode parecer uma situação muito difícil, porque a gente acaba assim, com esses medos todos rondando a gente, com essas sombras todas, é que assim, lá no subconsciente ele tá dizendo: "Não, fica aí, boba. Ai, você
tá num lugar quentinho, você tá no seu lugar de conforto. Para que que você vai mexer nisso? Não sei o quê. Só que no fundo, o que te dá prazer, o que te faz bem, que você tem que sufocar, isso é um preço muito alto que você paga, né? Então, o preço de você, assim, o que você ganha quando você vai comer o que você gosta, vai dormir o horário que você gosta, as horas que você tem dias que eu durmo até 10 horas da manhã, isso é ótimo, né? Porque eu escutava assim, ai, pra que dormir tanto, né? Então, quando a mulher ela se dá essa oportunidade, né? Eu tô falando em relação a esse relacionamento de casamento, mas tem N situações, você sabe disso, né, Lu? De repente, a mulher tá lá dentro de uma empresa também, sufocada, e não enxerga que tem um potencial, que pode empreender. Vá, se permita, Uhum. porque uma coisa que eu sempre penso é assim, nossa, eu sou tão saudável, eu sou tão bonita, por que que eu vou ficar aqui, né? Tem tanta gente que, nossa, tá lá no hospital, em cima de uma cama, que daria tudo para botar o pé na grama, como a gente consegue colocar o pé na grama todo dia, ou olhar esse sol maravilhoso. Então, se permita essa nova situação se você está num lugar de desconforto, né? Aham. Porque o máximo que vai acontecer, de repente, você andar um pouquinho, mas mesmo que seja um pouquinho, você vai andar, né? Então, se permita a se dar essa oportunidade, a você crescer, a você ter mais consciência, a você ter esse despertar, né? A se religar com a sua espiritualidade, com o seu corpo. Eu vejo que é assim, é por aí o caminho. É, né? É isso, minha amiga. Eu queria agradecer muito a você, lhe dar parabéns mais uma vez pelo seu processo. Eu sei que você está sempre, o tempo todo, em evolução, e é isso, é um caminho sem fim, né, Márcia? É a gente, cada vez mais, a gente vai olhando, vão aparecendo coisas que a gente ainda não lidou, então a gente vai com coragem, com verdade. E até quando você passa por um processo assim, você entende que não é tão, não dói tanto, né? Dá trabalho porque a gente precisa mudar uma forma que a gente viveu a vida inteira, né? Mas depois que você faz, é como você diz, é tão leve, é tão libertador, é tão potente, é tão, né? A gente precisa olhar para a gente e entender que a gente merece uma vida assim, né? E só depende da gente, ninguém vai fazer isso por a gente, né? Ninguém vai de repente olhar para você e dizer, agora eu vou fazer sua vida mais leve, mais feliz, o que é que você quer? Não, isso tem que partir de você, né? Essa coragem tem que partir de você. É um processo assim que eu acho que toda mulher devia se permitir, devia se presentear com isso e entender que sim, a gente merece ser feliz, sim, a gente merece ser mais leve, sim, a gente não tem que matar um leão todo dia, não, eu não quero matar um leão todo dia, eu não quero viver uma vida de luta, de guerra, de sacrifício, de coisa, não, e que entender que a gente faz a vida que a gente quer, né? Por mais que tem muitas coisas que a gente não consegue controlar, mas a forma como a gente reage em relação a tudo que acontece com a gente é que faz a total diferença, né? Então, eu Com acho que o certeza. maior ganho é esse, né? Aprender esse olhar, né? Qual é a melhor forma de reagir diante de tudo que vai aparecer na minha vida e que está no meu controle, né? Porque tem coisa que eu não consigo controlar e se eu ficar sofrendo em relação a isso, eu não estou fazendo nada, né? Então, são aprendizados que a gente vai conquistando, né? Então, muito Sim, obrigada, meu amor. Você é inspiração. Tenho certeza imagina. que você vai Eu que inspirar agradeço. muitas outras mulheres a tomar a decisão que você tomou e fazer o processo e conquistarem para si uma vida muito melhor, viu? E só uma palavrinha final, Lu, que eu quero deixar aqui, né, para outras pessoas, né? Dentro do método, dentro da terapia, da Lu, você com certeza, a mulher vai encontrar uma pessoa de uma alma muito sensível. Alguém que está o tempo inteiro, né, te apoiando, te buscando. E olha que nós fizemos o trabalho online. Você que está aí assistindo e acha que não, que eu preciso ir no consultório, não.
fez um Todo trabalho online. todo online. Então, você tem uma pessoa que está sempre estudando, que está sempre se desenvolvendo, está sempre em conexão com as melhores aí técnicas, né, e terapias e com a natureza. E é um ser humano incrível. E eu acho que vocês têm que participar desse processo de crescimento, porque seja o Religare, seja uma outra terapia, um outro método, vocês estão aí em excelentes mãos e é uma cabeça, é uma alma genial. Oh, meu amor, obrigada. Obrigada, Um obrigada por você beijo, me obrigada a permitir você. fazer parte dessa sua reconexão. Viu? Imagina, Um eu que beijo, meu agradeço, amor. Lu. Honrada, um beijo. Obrigada. Tchau. Boa noite. Beijo. Obrigada, meu Boa amor. noite.